Olá, meus pequenos do segundo ano. Nós estamos na apostila 5, página 59, vendo a terceira fase da obra de Eça de Queiroz e estudando o livro, o romance, a obra mais importante dessa terceira fase, que é A Cidade e as Serras. Seu tio começou a contar a história para vocês na aula anterior, agora a gente vai ver o restante. Então nós temos o Jacinto, morando em Paris, numa mansão maravilhosa, com muita saudade de Portugal, e ele deixou a fazenda lá sendo administrada. E o seu filho Jacintinho, que já era um mocinho, e era meio mal das pernas, meio doentadinho, meio fracotinho, mas acabou conhecendo uma moça e acabou se dando muito bem com ela. E eles acabam se casando. Ela também era meio com ele, assim, meio fraquinha, meio mal das pernas, meio amareladinha e tal, mas casaram-se. Foram felizes durante um pouco tempo. Acabaram tendo um filho chamado Jacinto. Percebe? O pai chamava Jacinto, o filho chamava Jacinto, o neto se chama Jacinto também. Talvez para mostrar um pouco essa repetição, né? essa tradição de Portugal, né? Vem o pai, tem o filho, tem o neto, com o mesmo nome, com os mesmos costumes, os mesmos métodos, porque o Eça gostava de pinicar, né? Essa repetição e etc. E aí nasceu o menininho, o Jacinto, e o Jacinto, pai dele, acaba falecendo. Lembra, fraquinho? A mulher também acabou falecendo, morreram. O avô acabou falecendo, acabou ficando só a vovó, cuidando do netinho. Então nós temos só um Jacinto agora na história, é a história dele que a gente vai contar. E essa história, quem está contando para nós desde o princípio é um narrador em primeira pessoa chamado José Fernandes. Zé Fernandes. Por isso que na página 59 nós temos logo de cara, abaixo de A Cidade e as Serras, o narrador testemunha, José Fernandes. Presta atenção, narrador em primeira pessoa é confiável? Mal menos, né, gente? Porque ele vai acabar contando a história no ponto de vista dele. Então ele está contando dessa forma para nós, meio romanceada, quase que deixando assim, Eça de Queiroz, não precisa falar mal de Portugal, não, deixa que eu vou falar bem, tá? Então é como se o Eça de Queiroz desse a incumbência do elogio de Portugal, das tradições, etc., para esse personagem, José Fernandes. Ele meio que tira a responsabilidade dele. E o Zé Fernandes que põe o ponto de vista meio romanceado, compreendeu por que é realista fantasista? O Zé Fernandes, primeira pessoa, colocou como ele viu a história. E o que era essa história? Nós temos vovó cuidando do netinho. Gente, vovó é o que mesmo? Mãe com açúcar. A avó fazia tudo que o menino queria. Eles eram muito ricos, claro. Fazia todas as vontades do menino, o menino virou uma almofadinha, virou todo cuidadosinho, todo bonitinho, um cocô enfeitado, laço de fita e tal. E o menininho muito dengoso, a vovó fazia todos os gostos, ele tinha tudo que queria, a fazenda sempre mandando dinheiro, eles muito ricos naquela mansão em Paris. O menino foi para a escola e acabou conhecendo um português que também morava em Paris, que é o José Fernandes. Foi aí que o José Fernandes conheceu o Jacinto, nosso personagem central. Ficam grandes amigos, né? Acabam indo para a faculdade juntos e tal. De repente, vovó morre. E tudo que tinha de fortuna ficou para o Jacinto. E o José Fernandes, que voltava sempre a Portugal para ver a família dele, falava para o Jacinto: Jacinto, venha comigo conhecer tua terra, você não conhece Portugal, você nasceu aqui em Paris, precisa conhecer teu país, tua terra. E ele dizia: não, coisa muito atrasada, gente muito atrasada, vou nada, Paris é que é tudo. E altos elogios à cidade, altos elogios às grandes invenções daquela época. Lembra, nós estamos na segunda revolução industrial, muitos inventos novos. O Jacinto desprezava terminantemente tudo que fosse campo, roça, Portugal, não queria nem saber, gostava só de Paris. Mas o tempo foi passando, o Zé Fernandes tentando convencê-lo aí, ele nunca queria e tal. Até que os anos decorrendo, ele foi ficando um pouco mais maduro e ele começou a ver a futilidade que era a vida dele em Paris. Muitas mulheres, muitas namoradas, ele disse que jamais se casaria, porque ele achava as mulheres todas muito vulgares e muito acessíveis e tal. Claro, as mulheres que ele conhecia interessadíssimas no dinheiro dele. E aquelas máquinas todas que funcionavam mal e porcamente naquele momento e tal. Um belo dia ele andando de carruagem por Paris à noite,
Ele acaba indo num lugar alto que dava para avistar quase boa parte da cidade e tinha uma névoa sobre Paris. Ele fala, meu Deus, isso aqui é uma grande ilusão. Ficou meio tristonho, tava meio desanimadinho, meio deprê, sabe? Rivotril, frontal, tava meio baixo astral o moço. Até que acontece algo novo, óbvio, tem que acontecer. A fazenda lá em Portugal acabou tendo uma enchente danada e derrubou a casa, deu um estrago imenso. Inclusive, o cemitério da família na quinta acabou sendo revirado e os ossos dos antepassados vieram à tona. Vocês percebem que temos aqui quase que uma alegoria, né? Os ossos vindo à tona. E aí o administrador da fazenda manda uma carta para o Jacinto dizendo, seu Jacinto, caiu tudo, a casa da velha caiu nos pedaços, eu tenho aqui a casa, administro os empregados todos da fazenda, mas tem que vir para a gente reenterrar os ossos dos seus antepassados. Estão vendo como é muito alegórico isso, né? Venha, vamos lidar com o seu passado. E ele diz, pô, que coisa inconveniente, tal. Aí o Zé Fernandes diz para ele assim, Jacinto, olha que oportunidade para você ir conhecer teu país, vamos embora. E ele que estava naquele tédio imenso em Paris, disse, quer saber de uma coisa? Vamos conhecer Portugal, vamos pegar o trem e vamos para Portugal. Mandou uma carta para o administrador da fazenda dizendo, reconstrua o casarão, porque eu vou passar uma temporada aí, reconstrua tudo que for necessário, construa uma capela nova, a gente vai enterrar os mortos e tal. Mas só que ele disse, eu não vou para Portugal, aquele país atrasado, danado, sem levar tudo que eu tiver da cidade. E colocou tudo em caixas, caixotes, tudo que ele tinha, de máquinas, de livros, de tudo que ele considerava alta civilização. Botou no trem e foram, ele e Zé Fernandes, para Portugal. E o trem acabava fazendo uma parada em Madrid, na Espanha, né? Vocês estão fazendo, lógico, né? A aula do Cássio, que é isso, gente, pelo amor de Deus. Temos ali França, passamos pela Espanha, chegamos a Portugal. E nisso eles saíram então de Paris e passaram em Madrid. Em Madrid eles teriam que trocar de trem. E de repente, na hora que eu tinha que fazer a troca do trem, o trem que vinha de Paris chegou atrasado. Então, na estação em Madrid, disseram rápido, rápido, todo mundo que está no trem de Paris, entra rápido para o trem porque vai para Tormes. E nisso, os empregados correram com as malas, com os caixotes, tudo que ele tinha, e foi colocando no outro trem que ia para Tormes. Colocou. E o Zé Fernandes, junto com o Jacinto, entraram no trem que ia para Tormes e seguiram a viagem. Quando eles chegam, né, depois de muito tempo de viagem, eles chegam na estação de Tormes, onde ficava a fazenda em Portugal, a quinta. Quando eles chegam na estação, vem o sujeito recepcioná-los, etc. E ele fala as minhas malas, os meus caixotes, as minhas caixas. E não tinha absolutamente nada, não tinha nada. Os empregados tinham colocado tudo no trem errado. Havia uma cidade chamada Tormes, na Espanha, no mesmo horário. E levou todas as malas e todas as caixas para essa cidade espanhola chamada Tormes. E o Jacinto ficou com uma mão na frente, a outra atrás, sem nada do que era considerado civilização por ele. E ele então ficou desesperado e disse, como é que eu vou fazer nesse lugar atrasado pra caramba? E nisso o Zé Fernandes falou assim, nós temos que ir para a fazenda, mas era para o teu administrador ter vindo buscar a gente, não veio. Claro que era carruagem, né, gente? Nós estamos no final do século XIX, não tinha carro ainda. Ninguém tinha ido buscá-los. E nisso eles ficam sem nada, a estação ia fechar e tal, quando o rapaz da estação diz assim, olha, eu tenho 2 cavalos aí, um cavalo e um burro, de repente vocês podem pegar o cavalo e o burro e ir para a fazenda. E o Zé Fernandes falou, meu Deus, o meu príncipe, meu grande amigo, meu melhor amigo, nunca andou a cavalo, não entende nada. Acabou colocando o homem num cavalo, ele montou no burrinho, o Zé Fernandes, e os 2 foram para a fazenda. E ele falando, o Jacinto vai detestar tudo nesse lugar. Não, já era. E vocês estão pegando um pouco a imagem de um cavaleiro esguio, todo bonitão, num cavalo, e um sujeito mais gordinho, mais desarrumadinho, num burrinho? Não está parecendo um pouco Dom Quixote? Eita, parece muito a imagem de Dom Quixote, né, do livro do Miguel de Cervantes, maior escritor português. Acho que eles consideram também
como seu maior escritor. O primeiro romancista grande, né, que nós entendemos como é o romance atual, vem ali, Miguel de Cervantes, no Dom Quixote. A figura que a gente chamaria de quixotesca. Lembra que o Dom Quixote acabava brigando com moinhos de vento e tal? Meio doidinho, né? E meio fantasiava as coisas. E meio que mostrando que o nosso personagem Jacinto é um pouco quixotesco. É um cavaleiro que não tem muita noção da realidade, meio, né, alienado, não conhecia a verdade da vida. Mas eles chegam até a fazenda e quando eles descem, ninguém estava para recepcioná-los e nada. E de repente uma mulher veio recepcioná-los e disse: o senhor? Disse: pois é, eu sou o dono, muito prazer, Jacinto, eu que mando em tudo. Ela disse: meu Deus, meu marido nem sabia que o senhor vinha. Falei assim: mas eu mandei uma carta pedindo para reconstruir a casa, para fazer a capela. Nossa, não recebemos carta nenhuma. Deve ter desviado. E quando eles se viram à noite, naquele lugar, no fim do mundo, em Portugal, e de repente a mulher fala: vai ter que ficar no casarão, mas está caindo aos pedaços. Nossa, o Zé Fernandes disse: como é que ele vai ficar nessa casa? Mal tem janela, o telhado quebrado. E acaba colocando o Jacinto naquela casa, colocaram uma esteira para dormir, mal tinha cama, tudo espatifado. E ele disse: o Jacinto vai detestar tudo. E falou para a mulher: traz alguma coisa para comer. A mulher falou assim: puxa, lá em casa só tem uma sopa. Trouxe a sopa. O Zé Fernandes falou: e vai detestar tudo. E de repente o Jacinto pegou a sopa, tomou e disse: nunca comi nada mais gostoso na minha vida. Que delicioso o sabor dessa terra. E dormiu com a janela aberta e nunca dormiu tão bem na vida dele. No dia seguinte ele acordou e disse: meu Deus, que ar é esse? Que lugar é esse? Que encantamento é esse? Estão vendo? A valorização das coisas portuguesas, das coisas do campo. E o Jacinto começa a gostar de tudo. E gosta inclusive da moça. E pergunta para o Zé Fernandes: essa moça aí, será que não rola nada? O Zé Fernandes falou assim: não, as mulheres daqui não são como as mulheres de Paris, que aceitam tudo, topam tudo, inclusive as casadas. Aqui não, ela é super séria, ela é casada com o marido dela e respeita o marido dela. E fala: meu Deus, que gente diferente. E começa a dar valor a Portugal e à sua terra. Cenas dos próximos capítulos, a gente termina essa história depois, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.